que o Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com vocês agora, neste exato momento, enquanto você assiste, participa dessa live, mesmo estando gravada no Instagram, qualquer hora do dia, da noite, onde você ouvir participar dessa transmissão, que o Espírito Santo venha falar com você aquilo que você precisa ouvir e o que você tem que fazer para que a sua vida mude. Olha só, nós temos focado a fé inteligente, não é? E a fé inteligente, ela nos remete ao perfume suave, ao aroma, ao exalar o perfume de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem? Para o Pai. É o Pai que aspira o perfume do seu Filho Jesus através dos seus filhos aqui na terra. Não se esqueça disso. Então, eu queria dar um exemplo clássico, perfeito, do exalar o perfume do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E como exemplo perfeito, nós temos Jó. Jó. A Bíblia fala que, vindo outro dia, é a segunda vez. Primeira vez, Deus permitiu que Satanás chegasse à presença dele junto com os seus filhos. E então Deus falou para Satanás: viu? Você observou o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente ao Senhor e que se desvia do mal. Você viu o caráter de Jó? Você viu como ele me honra? Você viu o perfume que ele me faz cheirar, o perfume suave, o cheiro suave? Então, Satanás respondeu para Deus: também o Senhor o abençoa com todas as coisas, ele tem uma família maravilhosa, ele tem dinheiro, ele tem tudo, ele é o mais rico da terra, do Oriente. Não estaria ele fazendo aquilo, correspondendo àquilo que o Senhor lhe dá? Agora toca nele para ver se ele vai ser esse fiel homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Faça isso com ele. E Deus então, tá bom, Satanás, você o tem nas mãos, você não pode tocar na vida dele. Então Satanás saiu da presença de Deus e destruiu a família de Jó. Matou todos os seus filhos. Matou todos os seus filhos. E quando aconteceu isso, Jó não se revoltou contra o Senhor. Antes, ele disse: o Senhor me deu, o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer, Jó manteve-se íntegro. No momento mais difícil, perder um filho deve ser a coisa mais cruel na face da terra para um pai, para uma mãe. Agora, perder todos os filhos é muito forte. Então, no segundo versículo, segundo capítulo que nós lemos, que vindo o outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Novamente, segunda vez que Satanás se apresenta perante o Senhor. E Deus permitiu. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Por isso que a terra está assim, essa convulsão social, essa rebeldia, essa desgraça, esse inferno que existe aqui na terra,
esse inferno. Só quem é de Deus consegue suportar, porque quem não é de Deus fica revoltado e faz loucuras por conta de viver num mundo de injustiça, de ódio, de inveja, de cobiça, um mundo desgraçado, um mundo infernal. Por quê? Porque Satanás vive a rodear a terra e com ele todos os seus demônios. Agora, no terceiro versículo, ele diz assim: e disse o Senhor a Satanás, depois que Satanás falou que veio de rodear a terra e passear por ela, o Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Novamente, observaste o meu servo Jó? Meu servo Jó. Jó nem conhecia a Deus. Jó era homem íntegro, reto, temente ao Senhor e que se desviava do mal. Mas Jó tinha informações do Senhor, de Deus, obviamente pelos seus pais, mas ele mesmo não conhecia ao Senhor pessoalmente. Como muitos dizem: eu tenho o Espírito Santo, falo em línguas, eu faço muitas obras de caridade, eu prego a palavra, eu faço isso, eu faço aquilo, mas sequer tiveram uma experiência com Deus. Por quê? Porque falta-lhes o perfume do Senhor Jesus. E é isso que nós queremos focar. Bom, quando Deus novamente perguntou a Satanás: observaste meu servo Jó? Você viu meu servo Jó? Porque ninguém, olha o que Deus fala a respeito de Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu, Satanás, incitado contra ele para o consumir sem causa. Veja só o que Deus fala para Satanás. Deus falou isso para Satanás. Está vendo? O meu servo, como ele se mantém íntegro, reto, temente ao Senhor e que se desvia do mal, mesmo sendo espezinhado, você tirou a família dele, os filhos dele, a glória dele, mas ainda assim ele não se voltou contra mim. Quer dizer, Jó, apesar de não ter conhecido ao Senhor, ele tinha informações. Só com informações que ele tinha do Senhor, ele era íntegro, reto, temente ao Senhor e que se desviava do mal. É claro que Deus permitiu tudo isso, permitiu a presença de Satanás até a sua presença diante dele, justamente para que hoje nós soubéssemos como Deus age, como Deus trata, como Deus lida com o diabo e com aqueles que servem a ele com integridade, fidelidade, lealdade e temor. Então você verifica que Satanás veio com tudo para tentar maquiar, ou melhor, tirar o brilho da glória de Deus na vida de Jó. Satanás tentou tirar o brilho da glória de Deus, tentou apagar o perfume do Senhor Jesus Cristo, porque Jó é um tipo do Senhor Jesus Cristo. Ele tentou apagar, ou melhor, eliminar o brilho ou o suave cheiro que Jó apresentava para Deus e que Deus apreciava.
Repito, Jó não tinha tido nenhuma experiência com Deus, nenhuma. Ele tinha apenas informações de Deus. Informações de Deus. E mesmo só com informações, ele era homem íntegro, reto, temente ao Senhor e se desviava do mal por conta da sua fé, por conta da sua vida, da sua integridade. E com isso, com esse caráter, ele exalava o bom perfume que o apóstolo Paulo fala sobre Jesus, que nós, cristãos, os verdadeiros seguidores do Senhor Jesus, temos que ser o bom perfume de Cristo aqui na terra. Aqui na terra. Porque Jesus foi o primeiro perfume que o Pai exalou do próprio Filho na cruz do Calvário. Jesus foi moído lá na cruz. E só depois de ser moído, quer dizer, sofrido, gemido, é que ele agradou o Pai. Lá no capítulo 53 de Isaías, você vai ver isso. Você vai ler devagarzinho, você vai encontrar esse texto. Quando fala que, contudo, agradou o Senhor de tê-lo moído. Deus se agradou de ter moído Jesus, porque só depois de moído é que extraiu o perfume, o aroma para ele. Então Jesus, lá na cruz do Calvário, estava gemendo, urrando, moído, mas exalava o bom perfume para o Pai. Porque aquele sofrimento, aquela situação viria gerar filhos, verdadeiros filhos de Deus. Deus só tinha um filho, que era Jesus. Mas depois de Jesus, através de Jesus, ele ganhou a mim, ele ganhou você, eu creio, e ele hoje tem muitos filhos espalhados pelo mundo inteiro. Bem, eu quero que você saiba que, resumindo, para não me alongar muito nesse fato, amanhã eu vou falar mais a respeito para tentar deixar bem claro a mensagem. Isso mostra uma coisa, que quando os cristãos são perseguidos, humilhados, quando os cristãos são mortos, quando os cristãos são injustiçados, odiados, quando os cristãos são penalizados por causa da sua justiça, por causa de serem fiéis a Deus, por isso, não é ser justiçado por causa de algum mal que fez, não, é ser injustiçado pelo bem que fazem. Eles são perseguidos, são injustiçados, são caluniados, são considerados desgraçados. Essa é a realidade, pelo poder das trevas. Mas quando acontece isso, então todo sofrimento cristão exala o bom perfume do Senhor Jesus. Você sabia disso? Você sabia, minha amiga e meu caro amigo? O apóstolo Pedro fala, olha, quando vocês sofrerem por causa dos seus males que fazem, vocês não têm nada que reclamar, porque vocês fizeram o que era mal. Agora, se vocês sofrerem pelo bem que vocês fazem, ou fizeram, então isso é perfume para Deus. Que maravilha, né? Graças a Deus por isso. Veja só, minha amiga e meu caro amigo, você que está me assistindo nesse momento, você que tem gemido por causa da sua fé no Senhor Jesus, não é por causa dos seus maus feitos, não, por causa dos seus pecados, não, porque se nós pecamos, nós vamos sofrer com justiça, nós vamos pagar o preço daqueles pecados com justiça. Agora, se nós sofremos por causa da nossa fé,
por causa da nossa lealdade, fidelidade para com Deus, então isso é um bom perfume para Deus. Isso é um bom perfume. Então, Deus permite que nós venhamos gemer como Jó sofreu. Jó sofreu. Grande parte da sua vida ele sofreu e gemeu, porque Deus permitiu que Satanás o fizesse enfermo, do alto da cabeça até a planta dos pés. Ele ficou doente. Parece que era lepra. Ele ficou fedendo, cheirando mal. Ele ficou desesperado. O corpo dele estava desesperadamente enfermo. Todo o seu corpo, desde o alto da cabeça à planta dos pés. Nem assim ele ousou culpar a Deus. Muito pelo contrário, ele manteve a sua integridade. Foi por isso que no final das contas, lá no final, Jó falou, eu ouvia falar de ti, mas os meus olhos te veem. Quer dizer, Deus se revelou para ele no final. Deus se revelou, porque Deus sentiu tanto perfume nele, tanto, que desceu até Jó e se apresentou para ele. Jó, sou eu, o Deus que você tem temido. E Jó disse, antes eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Olha que coisa maravilhosa. E Deus então deu em dobro tudo que ele tinha. Ele já era riquíssimo, perdeu tudo, perdeu os filhos, mas Deus lhe deu o dobro de tudo que tinha. Por quê? Porque ele foi o bom perfume que Deus veio cheirar, sentir, quando Jesus foi crucificado na cruz. Ele era um tipo do nosso Senhor Jesus Cristo. Os sacrifícios levíticos, os sacrifícios que os judeus faziam provenientes da lei de Moisés, refletem exatamente quando subia a fumaça, quando colocava a gordura do animal lá no fogareiro, no altar do sacrifício, então subia o suave cheiro para Deus, como aconteceu com Noé. Ao sair da arca, a primeira coisa que ele fez foi oferecer a Deus sacrifícios de louvor. E diz o texto sagrado que Noé aspirou aquele perfume. Que Deus aspirou aquele cheiro que subia daqueles animais limpos e se agradou e se arrependeu de ter destruído a terra. Amiga e amigo, isso é muito forte. Isso é extremamente glorioso. Então nós temos aí Jó como o exemplo clássico do bom perfume do Senhor Jesus. E que perfume! E que perfume! Portanto, quando você, cristão, você que está sendo perseguido, odiado, caluniado, injustiçado, você vê a história de Davi? Você vê como Davi era perseguido pelos irmãos? Você está assistindo a novela, não está? Então você vê que ele foi caluniado, perseguido, injustiçado, colocado de lado, mas Deus era com ele. Quer dizer, isso era o perfume do Senhor Jesus. Todo esse sofrimento que ele passou era o perfume do Senhor Jesus. E o sofrimento que você está passando, seja por problema de família, de filhos, de pais que não se convertem, seja pelo problema de saúde física, seja qualquer que seja o problema, não importa. Você está sofrendo por causa da sua fé, a sua fé viva no Deus vivo, por causa dessa fé que faz você justo diante de Deus. Você está sofrendo injustiças, calúnias, você está sofrendo o diabo, o inferno, por causa dessa sua fé. Na verdade, você está sendo espremido, e é espremendo a gente que Deus faz extrair o bom perfume do Senhor Jesus Cristo. Não é bacana isso?
Então, como extrair o perfume da planta se não esmigalhá-la? Assim somos nós os cristãos. Nós temos que ser esmigalhados para que então exalemos o bom perfume do Senhor Jesus Cristo. Portanto, não fique aí a choramingar, não fique aí querendo desistir. E tem muita gente, tem muito cristão de papel, aqueles cristãos fracos, frágeis, que qualquer probleminha, qualquer ventinho, qualquer resfriadozinho, abandona a fé. Por quê? Porque não é o bom perfume de Jesus. Não é o bom perfume. E eu aí entro em outra área. Será que é salvo mesmo? Será que conhece o Senhor Jesus? Porque quem conhece, Jó, apesar de não ter o Espírito Santo, de não conhecer a Deus, além de não ser nem batizado nas águas, nem batizado com o Espírito Santo, nem falar em línguas, nem fazer coisa nenhuma, assim, obras para Deus, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Será que você é assim? Será que nós somos assim? Essa é a pergunta. Porque é isso que faz exalar o bom perfume de nosso Senhor Jesus. Quer nos dias bons, nos dias maus, quer na pobreza, na riqueza. É o casamento que a gente fala um para o outro no altar. Eu serei fiel na pobreza, na riqueza, na doença, na enfermidade, seja lá qual for a situação, eu serei fiel a ti. Essa é a fé. Essa é a fé que dirige aqueles que realmente são de Deus. Deus abençoe. Amanhã estaremos falando mais a esse respeito, porque o assunto é muito extensivo e eu não creio que possa falar isso em pouco tempo. Deus abençoe e até amanhã. E Deus abençoe de fato, de verdade, ilumine o seu entendimento. Graças a Deus. Leia o texto sagrado. Jó, capítulo 1, 2, capítulo 1 e capítulo 2. Você vai ver o que Deus fez com Jó. O que Satanás fez com Jó e o que Deus recebeu de Jó. Deus abençoe.